fundo de renda fixa vale a pena investir? Aí é fundo de investimento, né. Então, o que eu tenho que falar para vocês, né, normalmente eu não gosto de investir em fundo de investimento, eu prefiro fazer eu mesmo a escolha dos investimentos que eu vou fazer. Então o fundo de investimento em renda fixa, ele vai pegar lá vários títulos de renda fixa, normalmente vai pegar a grande maior parte em Tesouro Selic e vai acrescentar mais alguns investimentos de risco, né, normalmente debêntures, né, ou algum outro tipo de crédito privado, e vai ficar uma rentabilidade para ficar acima do Tesouro Selic, para você ganhar um pouco a mais do que 100% do CDI. Só que essa parcela de risco, né, normalmente é de 10 a 5% do patrimônio do fundo, quando acontece uma coisa ruim, eles são submetidos à marcação ao mercado. Então, a marcação ao mercado é aquela reprecificação todos os dias de todos aqueles títulos que tem dentro daquele fundo. Então, se a coisa vai mal, essa marcação ao mercado vai puxar o preço para baixo desses investimentos de risco. Então, isso pode fazer que aconteça que esse fundo ele vai render menos do que 100% CDI. Então, em momentos de estresse, quando as pessoas precisam resgatar, as pessoas vão resgatar e ele vai ter um desempenho pior do que um CDB de 100% CDI. Então, por isso que normalmente eu não gosto muito de investir em fundo de renda fixa, salvo raras exceções. Então, uma exceção aqui, né? É esse aqui, fundos DI Tesouro Selic. Por que que eu coloco como exceção? Porque se você vai investir no Tesouro Selic, é porque você quer ter uma previsibilidade do seu dinheiro, não quer perder dinheiro, você está fazendo uma reserva de emergência ou algum investimento de curto prazo, porque você não quer perder dinheiro. Então aí você vai investir no Tesouro Selic. Só que o Tesouro Selic, qualquer investimento no Tesouro Direto, você paga uma taxa, né? A gente chama de taxa B3. Você vai pagar hoje, baixou, né, para 0, hoje não, esse ano, né, baixou para 0,20% do total que você investe. Então, é mais uma taxa a pagar, né? Isso vai acabar diminuindo o seu rendimento e eu não gosto de pagar essa taxa. Só que tem uma colher de chá para o Tesouro Selic. Se você investe até 10 mil reais, você fica isento dessa taxa. Só que se a sua reserva de emergência você quer ter toda aí no Tesouro Selic, provavelmente você vai passar desses 10 mil reais. Então o que que você vai fazer? Fala, pô, eu não quero pagar essa taxa, né? Vai que você tá com 100 mil reais. Aí essa taxa aqui vai acabar afetando você, né? Aí o que muitas pessoas fazem? Elas vão aproveitar esses 10 mil reais, vão deixar no Tesouro Selic, e aí o próximo ponto que eles vão fazer todo o excedente, eles vão investir em um fundo de investimento que só vai apenas investir no Tesouro Selic e que não cobra taxa de administração. Ou seja, é um fundo taxa zero, e aí você vai conseguir ter o rendimento do Tesouro Selic, mas sem pagar taxas. E aí acaba ficando a mesma coisa, né? Então, muitas pessoas fazem isso, principalmente grandes investidores, né, que movimentam bastante dinheiro. E, se eu não me engano, no Tesouro Selic também tem uma limitação de valor por mês, né? Então, se você é uma pessoa muito afortunada, você não vai conseguir investir diretamente no Tesouro Selic muito dinheiro. E aí as pessoas acabam diversificando e colocando um pouco aí nos fundos de investimento que vão investir no Tesouro Selic. Só que aqui tem que tomar muito cuidado, procurem bem esse fundo, né? Porque tem alguns que cobravam taxas. Não faz sentido algum você pagar uma taxa de administração para um fundo que só vai investir em Tesouro Selic. Então, eu lembro aqui que tem na Vitrio, no BTG, na Orama, e eu lembro, assim, de cabeça que essas 3 corretoras aqui, eu acho que o Santander também tem, se eu não me engano, eles têm esses fundos, né, que não vão cobrar taxa. Então, olha lá antes de você investir, antes de você colocar seu dinheiro nesse tipo de fundo. A segunda opção, né, a segunda exceção, são os fundos que vão acompanhar o índice IMAB5. Então, gravem esse nome aqui, que esse nome aqui é importante, né? Provavelmente deve ser a primeira vez que você esteja ouvindo esse índice IMAB5. Esse índice IMAB5 nada mais é do que um conjunto, né? Um índice que vai replicar todos os títulos do Tesouro Direto com um vencimento de até 5 anos. Então, vai fazer um mix de títulos de IPCA+, até 5 anos. E se você for lá no site do Tesouro Direto, você não vai encontrar opção nenhuma para você investir no Tesouro IPCA+, com títulos com menos de 5 anos. Você vai achar o de 2026, acho que 2026 é o único que você ia conseguir, mas depois tem 2035, 2045, 2050, 2055. Então você não consegue montar uma cesta com vários títulos abaixo de 5 anos. E quanto menor o vencimento, né, menos risco, menos oscilação. Então, para quem está iniciando, é muito interessante você ter títulos do Tesouro Direto, principalmente nessa modalidade IPCA+, que vai te proteger da inflação e vai te dar uma rentabilidade interessante. Só que aí, quanto maior aquele vencimento que eu falei, mais risco você corre. Então, por isso que eu gosto desse índice IMAB5, porque ele vai conseguir, você vai conseguir acessar
títulos que não estão disponíveis para a gente, pessoa física, lá no site do Tesouro, mas para quem é investidor institucional, né, grandes corporações, bancos, eles têm uma facilidade para investir em títulos do Tesouro Direto com muitos outros prazos aí que a gente não tem acesso. E se você investe em fundos de investimento que vão acompanhar esse índice, esse fundo de investimento ele vai pegar esses títulos e aí você vai ter uma rentabilidade muito interessante e vai correr muito pouco risco. E se você for comparar, e depois faça aí um esforço, compare lá naqueles comparadores de fundos, aqueles fundos que vão seguir o índice MAB5, compare aí com o CDI para você ver quanto que esses fundos eles ganham, né? Eu acho que eu até separei uma imagem aqui para vocês vão ver que é um fundo bem legal. Se eu não me engano, eu acho que é o melhor risco-retorno de renda fixa que você vai poder encontrar. Claro que você pode ganhar mais na renda fixa, mas você vai correr muito mais risco. Então, para quem está iniciando, esse índice MAB5 eu acho muito legal para você investir. E aí eu dou uma dica aqui, né? Onde é que eu vou achar esse fundo MAB5? Então, a dica que eu te dou é você procurar lá no site da sua corretora, na seção de fundos de investimento, por algum fundo que tenha esse nome aqui, ó. Eles vão conter dentro do nome inflação curta, ou ele pode ter também IMAB5 dentro do nome dele. Procurem esse tipo de fundo que vocês vão ver e façam comparações com a rentabilidade dele que vocês vão se surpreender. Então, eu vou só colocar aqui é um gráfico de um desses títulos desses fundos que eu falei para vocês, que chama BTG Pactual Tesouro IPCA Curto. Ó, aí vocês veem, ó, Tesouro IPCA Curto. Então, quando tem inflação curta, Tesouro IPCA Curto, IMAB5, esses aí eles vão ter um componente, né, para você ter um benchmark, o IMAB5, que é essa cesta de títulos públicos com prazo de até 5 anos. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. O que eu coloquei nessa comparação? Esse fundo de investimento, BTG Pactual Tesouro IPCA Curto, comparado com o CDI, que o CDI nada mais é do que qualquer CDB 100% do CDI, peguei aqui um fundo de investimento de renda fixa do Santander e comparei também com o índice Ibovespa, né, que é o nosso maior índice de ações da Bolsa de Valores. Então, as maiores empresas aqui do Brasil vão pertencer a esse índice. Então, é um índice que a gente utiliza para fazer comparações, para ver se você está ganhando mais na renda fixa do que investindo na Bolsa. Então, é uma forma legal para a gente fazer essas comparações. E aqui também coloquei o IPCA, que nada mais é, né, que a nossa inflação. Então, quando eu vou investir num fundo, o que eu vou olhar? Ele está ganhando do IPCA? Ele está rendendo mais do que a inflação? Ele está rendendo mais do que CDI? Isso aqui é importantíssimo, né? Se o seu fundo de investimento ele não está rendendo mais do que CDI, então esquece, né? Joga fora. Se é uma previdência privada, solicita a portabilidade. Se é um fundo de investimento, resgata ele e coloca em outra coisa, porque um fundo de investimento perder para o CDI não tem cabimento algum. É muito melhor você investir diretamente num CDB, que você não vai pagar taxa para ninguém e vai ter um rendimento melhor, né? E você tem um controle maior do seu investimento e tendo a proteção do FGC. Lembrando que nenhum fundo de investimento tem proteção do FGC. É claro que os investimentos que esse fundo vai fazer, lá dentro vão ter alguns investimentos que vão ter proteção do FGC, né? Mas diretamente não existe proteção do FGC para algum fundo. E aí, olha que interessante, né? Desde 2006, esse fundo aqui rendeu 565%, o CDI rendeu 347%, o fundo do Santander rendeu 297%. Quem investiu na bolsa ó, teve uma rentabilidade pior, 250%, e a inflação desse período todo foi 150%. Então aqui você ganhou bem mais do CDI, ganhou bem mais do que a inflação, e investimento em fundo de investimento é para ser uma coisa bem passiva, né? Você só vai navegando no mar calmo, você não precisa se preocupar com nada. Então existem sim bons fundos de investimentos, só que é bem difícil você achar os bons, né? Você tem que ter um controle bem mais apurado.